Você pode dizer glória a Deus? Você está pronto? Então fica pronto, irmãos, porque a palavra de Deus ela é poderosa, sabe? A palavra é a verdade, a palavra ela tem poder para nos transformar em todo o tempo. Basta apenas uma frase dita debaixo da inspiração do Espírito Santo, irmãos, e ela tem um poder para mudar o curso da nossa vida para sempre, irmãos. Eu sei, você que nasceu de novo, você que tem Jesus Cristo na tua vida como Senhor e Salvador, você um dia recebeu a palavra, essa palavra, ela penetrou de maneira muito poderosa e você naquele dia se viu como que num lugar ou num ambiente de amor. Foi assim ou não foi? E esse ambiente de amor nos revelou o caráter de Deus, nos revelou a face do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não sei se você lembra, eu lembro do dia que nasci de novo, irmãos. Naquele dia eu me percebi amado por Ele. Eu percebi que eu não estava mais só. Na época, órfão de pai, não tinha pai. Um jovem que cresceu sem essa referência, mas naquele dia eu percebi que naquele momento eu tinha um verdadeiro pai que cuidava de mim. E sabe, esse pai está cuidando de nós todos os dias. Nunca vai nos deixar. Nunca vai nos desamparar. Sabe, irmãos, esse pai é aquele que está com a mão estendida para você todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Então, irmãos, o tema dessa ministração... Deixa eu ajeitar esse negócio aqui, porque... Está aparecendo o bucho? Tá não, não? Se tiver, não olhe não, irmão. Tá certo? Irmãos, então... O tema dessa ministração parece até uma frase motivacional, mas não é. De verdade, eu vim orando esses dias e pedindo ao Senhor uma palavra para poder compartilhar com vocês sobre o que você... Eu não sei se você percebe o que está acontecendo no mundo, irmãos, há muitas mudanças e tudo isso está escrito. Nós vamos ver que os dias lá fora, irmãos, eles não vão melhorar. Os dias, eles tendem a piorar, porque está escrito, irmãos, os dias são maus. Nós vamos ouvir de guerras, rumores de guerras. Nós vamos ver, irmãos, que tudo vai se preparando, vai se moldando. O mundo vai se moldando a algo que vai acontecer grandioso. Mas, sabe, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ficar apavorados, porque nós temos um Deus e um Senhor. E importa, é mister que todas essas coisas aconteçam, irmãos. Essas coisas estão acontecendo e nós temos que, de fato e de verdade, irmãos, ter uma expectativa. Não na piora, mas numa melhora ou num tempo que vamos estar diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor, irmãos. Eu tenho essa expectativa no meu coração, por isso, irmãos, nós não podemos andar amedrontados por coisa alguma. Mas o tema, irmãos, que Deus colocou no meu coração é vencendo circunstâncias. Superando os medos e avançando na fé. Olha que parece um livro, né? Mas eu queria que você abrisse 2 Timóteo, irmãos, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, verso... Deixa eu ver aqui, 2 Timóteo. Vamos ler aqui do versículo 1 ao versículo 7, queridos. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Jesus Cristo, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó, Loide, e na tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, diga poder, de amor e de moderação. Sabe, irmãos, essa mensagem ela não é uma mensagem que eu trago para você, uma mensagem para nós pensarmos ou começarmos a imaginar que é uma mensagem para nós resistirmos. Não, o povo de Deus, o povo da fé, ele não é um povo que resiste, mas é um povo que avança. Nós somos um povo, irmãos, que não está resistindo, nós somos um povo que está avançando na fé. E aí entra as circunstâncias, diga comigo, circunstâncias. Eu não sei se você passou,
ou se você está passando, mas eu quero te garantir uma coisa, você vai passar. Porque você e eu vamos passar por circunstâncias? Porque Jesus, ele disse, no mundo, vocês vão ter aflições. Ele não disse, no mundo, de vez em quando, vocês vão ter aflições. Ele disse, olha, no mundo, nós estamos no mundo, irmãos. Nós estamos vivendo no mundo. Mas Jesus também disse, nós não somos desse mundo. Aleluia. No mundo nós vamos passar por aflições, mas ele diz, olha, mas tenham bom ânimo. E que contexto é esse que Paulo está falando para Timóteo? É um tempo, irmãos, de uma perseguição e de uma pressão muito grande. Nessa época foi quando Nero se levantou para perseguir vorazmente a igreja do Senhor. Então a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo afetada de uma forma muito forte. E nós vamos, se você for ler toda essa carta de Timóteo, você vai ver que até alguns abandonaram o próprio apóstolo Paulo. Quando ele diz, Demas me abandonou porque amou mais as coisas desse mundo do que a própria palavra de Deus. Mas era um momento de pressão, então existiam pressões externas, diga comigo, pressões externas. Mas também existiam pressões internas, porque pessoas estavam deixando, ou estavam olhando para a circunstância, estavam olhando para as adversidades, estavam dizendo, rapaz, vai dar errado. Ou já estavam dizendo, olha, deu errado, é hora de vazar. Mas Paulo começa a dizer para Timóteo, ei rapaz, existe algo dentro de você que é diferente. Eu vi na sua avó, eu vi na sua mãe, tenho certeza que há em você fé. Aleluia. Aí ele diz, por isso eu te digo, ei Timóteo, por isso eu estou te dizendo, reaviva o dom que há em ti. Sabe, irmão, se está dizendo dessa forma para Timóteo, eu não sei quais são as circunstâncias que você passa no seu dia a dia, vamos trazer para a nossa vida prática, não é? Se é na família, ou se é no seu trabalho, ou se é nos relacionamentos, ou se é algum tipo de frustração que você passou na sua vida, de alguma forma, eu quero te dizer, é necessário que eu e você reavivemos um tipo de dom de Deus que há dentro de nós. Porque a Bíblia diz que a fé já foi compartilhada, nós já recebemos uma medida de fé. Para quê, irmãos? Para que serve fé? Para nós aplicarmos a palavra da verdade nas nossas vidas e avançar, irmãos. A fé ela não é para nós estarmos resistindo meio que no escudo. Eita, é o escudo da fé. Vamos ficar resistindo aqui, porque o diabo vai lançar algumas setas. Não, irmãos, o diabo ele é derrotado. Aleluia. Nós não temos um versículo que diga, talvez seremos vencedores. Nós temos um versículo que diz, nós já somos mais do que vencedores. Então, irmãos, eu não sei, eu quero te encorajar nessa noite a você pensar nesses versículos que nós vamos ler como uma pessoa vitoriosa, porque assim você é. Nós temos o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós, irmãos, e eu quero te dizer, existe uma graça na minha vida e na tua vida, irmãos, para vencer sobre situações. Mas uma coisa é certa, mais do que certa, vão haver situações. Salmos diz, muitas são as aflições dos justos. Mas não para por aí. Vírgula. Mas o Senhor as livra de todas. Os livra de todas. Mas o Senhor os livra. Diga, eu recebo livramento. Irmãos, existe livramento para mim e para você, irmãos. Existe livramento, existe estratégias nesse tempo para mim e para você podermos avançar. Queria, se você puder abrir aqui em Juízes, na palavra de Deus, Juízes capítulo 6, versículo 1. Sabe, tem algumas situações que se apresentam na nossa vida, irmãos, que você vê e diz assim, rapaz, é melhor evitar, porque se eu evitar, eu vou evitar se desgastar, me desgastar, ou não ter problema, ou evitar alguns problemas. Sabe que tem hora, irmãos, nós temos que pedir sabedoria a Deus para realmente desviar de alguns problemas, mas tem outros que Deus manda você enfrentar, irmão. Aleluia. Porque se você ou eu estivermos olhando para alguns problemas e estivermos com medo do problema, por isso que ele diz, Deus não te deu espírito de medo. Diga comigo, Deus não me deu espírito de medo.
Porque o medo, irmãos, ele é o que vai dizer. A sabedoria vai dizer, rapaz, é melhor evitar isso. Mas o medo é algo que paralisa o homem e a mulher de Deus. E Deus não te chamou para andar paralisado ou paralisada. Deus te chamou para crescer, irmãos. E para avançar. Aí Josué é levantado naquela época por Deus. Aí Deus diz a Josué, dá várias instruções no capítulo 1. Aí chega no primeiro desafio. A terra era grande, havia grandes oportunidades na terra, ele estava crendo no Senhor, mas tinha um problema, era Jericó, eu não vou ler, porque vai do versículo 1 ao versículo 20 ou 21, se não me engano, mas Josué podia estar ali de frente àquelas muralhas e dizer, rapaz, é grande demais, eu sou guerreiro, eu entendo, uma muralha dessa, quase 12 metros de altura, por 6 de largura, como é que eu vou fazer isso? Mas a palavra de Deus vai dizer no versículo 1, isso aqui é 1? É Juízes não, é Josué, Jafé. Eu disse Juízes, foi? Perdão. É só para saber se eu estava ligado. Aí diz, ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Versículo 2. Então o Senhor disse a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao rei, e ao seu rei, e aos seus homens valorosos. Versículo 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade. E Deus começa a dar aqui, instrução no versículo 3, 4, 5. Deus começa a instruir Josué como fazer. Josué poderia ter dito, não, Senhor, mas eu não vou fazer. Ou Josué poderia ter dito, rapaz, vamos deixar Jericó aí de lado, vamos porque a terra é grande demais, Deus já deu muita terra, esse problema a gente não vai enfrentar não. Deixa eu te dizer, irmão, se Deus está te dizendo para conquistar ou para avançar em determinada situação, não pare, não tenha medo, não retroceda, simplesmente continue fazendo o que o Espírito Santo colocar no seu coração, irmão. Você não vai ser derrotado se ouvir a palavra do Senhor. O que o Espírito Santo tem dito para você nessa estação? Faça, execute, tenha coragem, não tenha medo, porque em ti não existe espírito de medo, irmãos. Medo é algo que vem do inferno para tentar paralisar o crente. Mas você é ousado e ousada no Senhor, irmão. Você não é um coitadinho nem uma coitadinha, você é ousado e ousada no Senhor. Ele podia desistir de Jericó, mas irmãos, Deus disse que a cidade, Deus disse, olha, eu tenho entregado. Ele não estava vendo, nem sempre você vai ver o que você quer. Mas você tem que confiar na instrução de Deus no seu coração, irmãos. E se Deus falar com você, continue. Como assim, pastor? Num negócio que você precisa colocar, que Deus tem colocado no seu coração, faça, meu irmão. Aleluia. Mas muitas vezes o que falta em alguns de nós, irmãos, não é a voz de Deus. Aleluia. Mas é preguiça de ouvir. E ousadia para avançar. Se você e eu tivermos coragem, irmãos, para avançar, Ele está falando. Essa estação, Deus está falando com os nossos corações, na nossa vida. Deus está nos direcionando de como fazer. Sabe, irmãos, tem coisas que você não vai saber como fazer. Mas Deus é aquele que vai te dizer como fazer. Tem coisas que a sabedoria natural, irmãos, ela diz, não vai dar certo. Mas em Deus, pelo Espírito Santo, irmãos, você vai ser instruído divinamente. Diga comigo, divinamente. Uma instrução divina, irmãos. Eu não sei se você já esteve perto de crentes assim que receberam instruções divinas e a sua vida foi transformada da água para o vinho, como se diz. E sabe, irmãos, essas instruções divinas não cessaram. A palavra de Deus diz, Deus não está com a mão encolhida, irmãos, mas está estendida. Diga comigo, eu sou abençoado. Glória a Deus. Então, aleluia. Sabe, e eu queria que eu e você pensássemos sobre pressões. Aleluia. Essas pressões, irmãos, elas não devem, as pressões do dia a dia, elas não devem nos definir. Não são as pressões que devem definir a nossa atitude. Mas sabe, o diabo levanta situações, outras tantas somos nós mesmos que entramos. É assim ou não é, irmãos? As escolhas que fazemos erradas muitas vezes, entramos em algumas situações que não deveríamos ter entrado pelas escolhas erradas que fazemos muitas vezes. Mas sabe, irmãos, o Senhor, como foi falado, é aquele que vai nos dar a estratégia.
mediante essa situação que você está vivendo. Eu creio, irmãos, que aquilo que Deus colocou no meu coração é para livrar pessoas nessa noite de entrar em situações difíceis na vida. Mas eu quero te dizer que Deus é aquele que vai te dar a estratégia de como você manejar essa pressão que se apresentou para você ou para a sua família. Deus é aquele, irmãos, que não vai te deixar só nesse dia, ou nesse tempo, melhor dizendo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque pressão, irmãos, nunca foi, nem é a ausência de Deus. Alguém pode dizer assim, rapaz, eu estou debaixo de uma pressão tão grande, será que Deus me deixou e me esqueceu de mim? Não. Pressão não indica a ausência de Deus. Se você for ver a palavra de Deus, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, homens e mulheres que passaram por muitas pressões, por muitas situações, por muitas circunstâncias. Mas eu quero te dizer, aqueles que foram fiéis ao Senhor, Deus os livrou de todas. Aleluia. Como aconteceu com Gideão? De onde o Senhor tirou Gideão? Como Deus transformou a vida de Gideão? Aleluia. Aleluia. O que aconteceu com os homens? O que aconteceu com Davi? De onde Deus tirou Davi? O que Davi estava fazendo, irmãos, quando Deus o chamou? Sendo fiel. Diga comigo, sendo fiel. Pressões, irmãos, também elas não são testes de Deus para provar que você é crente, mais crente ou menos crente. Pressões ou circunstâncias não são as provas de Deus. Deus, ele não tenta as pessoas, irmãos. Sabe o que a palavra de Deus diz em Tiago? Diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Então, o teu Deus e o meu Deus, irmãos, é um Deus bom. Tudo que é de bom, tudo que é de perfeito vem de Deus, irmãos. Agora, as circunstâncias, de onde elas vêm? A Bíblia fala, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Essas ferramentas, elas vêm do inferno para querer nos parar, irmãos. Mas nós não somos uma igreja resistente, nós somos uma igreja triunfante, queridos. Aleluia! Por que nós somos triunfantes? Se você for pegar essa parte de Josué, qual foi a instrução? Pega a arca, todo dia dá uma volta na cidade, nas muralhas. Todo dia dá uma volta e ninguém fala nada. A arca era onde estava a presença, onde estava a palavra de Deus. Os 10 mandamentos, as tábuas do testemunho estavam lá dentro. Então aquela presença, ela ia passando a volta do muro. E no último dia, 7 voltas, depois o grito. Você conhece a história. E essa presença hoje, irmãos, ela habita dentro de mim e de você. A história bíblica fala no Antigo Testamento por onde essa arca ia, onde era considerada, diga comigo, considerada, havia vitória. Aonde a presença de Deus ela é considerada, irmãos, haverá sempre vitória. Haverá sempre um testemunho na minha e na tua vida para nós podermos avançar. Porque nós vemos alguns crentes às vezes desanimados. O que é o desânimo? O que indica o desânimo? O desânimo é uma resposta que nós damos para nós mesmos e para as pessoas de que não estamos confiando em Deus muitas vezes, ou que nós estamos apavorados com muito medo e estamos dizendo, rapaz, não vai dar certo. Desanimei. Soltei, vamos dizer assim, as ferramentas da batalha. Mas um crente que confia no Senhor, um homem ou uma mulher de Deus que tem o seu Deus, a confiança no Pai, naquilo que Deus é, naquilo que Deus representa através da sua palavra, naquilo que Deus já disse, nas suas promessas, naquilo que Deus tem para as nossas vidas, irmãos, nós precisamos nos animar, queridos. Quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, irmãos, dizer, rapaz, o meu Deus é Deus de livramento. O meu Deus é aquele que já me curou. Eu estou com medo dessa enfermidade. E o meu Deus é o meu Deus que já me curou. Não vai me curar. Aleluia. Já me curou, não vai me curar. O meu Deus é aquele que já me justificou. Não vai me justificar. Já fez, irmãos, tudo que diz respeito à vida e à piedade já foi feita para mim e para você. Então eu e você somos abençoados, irmãos. Eu e você já temos pérolas e riquezas para poder viver uma vida abundante. Diga comigo, abundante. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Aleluia.
2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Diz assim: por isso, não desanimamos. Olhe para quem está do seu lado e diga: irmão, não desanime não. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Porque eu e você não vamos desanimar se nós olharmos para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é eterna, ela não muda, ela nos leva adiante, ela nos faz correr velozmente. Essa palavra nos garante que nós já somos vencedores, irmãos. Mas se nós olharmos para o exterior, Timóteo, o que Paulo estava dizendo para Timóteo? Ei, cara, não olha para as circunstâncias externas, nem tampouco para as internas. Olha para aquilo que você tem, que é uma fé não fingida. Deus não te deu espírito, Timóteo, de medo. Ei, irmão, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, irmãos. Essa palavra poder quer dizer dunamis, irmãos. Dunamis quer dizer poder irrefreável. Poder que não tem como parar uma vez liberada a palavra na sua boca, irmãos, não volta atrás. Ela cumpre para aquilo que ela foi liberada, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus ela é infalível, queridos. A palavra de Deus ela é suficiente. Amém? Diga comigo, ela é suficiente. Aleluia. Mas também sabe, não desanimar não significa não se cansar. Quem já se cansou muitas vezes? Entende que até para fazer um exercício muitas vezes a gente cansa, né? Nós temos alguns corredores aqui na igreja e eu vou voltar para correr, está perto. Mas eu lembro que ano que vem, ano passado, a gente correndo, aí ia com o Iclênio lá 10 km, quando terminava os 10 quilômetros, chegava lá, parecia que tinha andado 10 metros, né, Vilker? E a gente ia lá se esforçando para fazer, começou com 100 metros. Eu me lembro os primeiros 200 metros de Vilker, passou mal, não passou não? Chegou lá no ponto de apoio, lá, foi? Mas assim, sabe, existiam limitações, diga comigo, limitação. Mas sabe, irmãos, o que é que a gente percebeu na caminhada? Eu não estava no nível de Iclênio ainda não, porque ele se exercitou para chegar aos 10 ou 15 quilômetros. Mas nós começamos a nos exercitar, e nós tínhamos dificuldade de atingir 1 quilômetro. Mas nós não estávamos mais nos 100 metros, não é assim? Nós estávamos batalhando, nós estávamos nos esforçando, mas estávamos chegando já a 1. Quem corre 10 já nem liga, né? Só 1 para mim é... Mas para a gente é 1. Chegava lá em 700 metros, a gente, eita, vamos. Parando, não era assim? Bora! E parava, 800, só aguentava, já ia andando. Mas sabe, irmãos, uma coisa é... Nós vamos nos cansar muitas vezes na nossa caminhada. Mas o que vai contar, irmãos, é não desistir, não parar. Por isso que ele diz, Deus não te deu espírito de medo. O medo quer parar. Mas você vai dizer, rapaz, eu entendo que existe uma limitação. Eu entendo que eu preciso me esforçar mais. Sabe por que a fé precisa ser exercitada? A nossa fé ela é exercitada. As situações elas se apresentam não para... Deus mandar a situação, dizer, rapaz, vamos ver se agora ele está crendo. Não, como eu falei, elas se apresentam porque nós escolhemos errado muitas vezes, entramos em caminhos que não deveríamos entrar muitas outras vezes. O que o diabo manda para tentar nos parar. Aí vem a questão do medo, e o medo vem, irmão. Entende? Quem já sentiu medo aqui? Só eu senti medo? Não vem medo. E tinha um pregador que dizia assim, rapaz, eu não posso impedir que um passarinho venha e pouse na minha cabeça. Mas eu posso impedir que ele forme um ninho? O que é isso, irmãos? O medo pode até vir. As inseguranças podem até se apresentar, mas eu não vou permitir que elas permaneçam na minha vida. Você não vai permitir que essas coisas permaneçam na sua vida, porque Deus te chamou, irmão, para avançar. Então,
situações se apresentam, irmãos, mas qual é a minha missão e a tua missão? É não se render, é não se entregar, é continuar. Diga comigo, continuar. Porque não responda para mim, só para você mesmo. Quem você é em Deus? E o que te define? O que te define são circunstâncias? O que te define são incertezas? Ou o que te define e me define é a palavra de Deus? Porque se é a palavra de Deus, irmãos, nós vamos mudar a nossa postura daqui por diante. Nós não vamos andar mais como coitadinhos, nós não vamos mais andar como um pires, assim, Senhor, me ajuda. Não, você e eu, nós somos filhos. E como filho, irmão, você tem direito diante do seu Deus e do seu Pai. Deus não está distante, Deus está perto. Deus, Ele é o seu Pai. Você entende isso, irmão? Eu não sei se você, o menino aqui, os homens, né? Já experimentou brigar na rua quando era pequeno. Aí o que é que dizia? Rapaz, eu vou chamar quem não tem irmão, dizia, vou chamar meu pai. É ou não é? Só eu fui assim? Quando era pequeno? Rapaz, ainda bem que eu me converti, não foi? Mas sabe, irmãos, o teu pai é aquele que vai estar perto de ti para te defender. Ele é escudo na tua vida. Como é que ele nos defende? Com a palavra. Amém? Amém? Aleluia. Vamos de novo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7. Quando ele diz, pois Deus não nos deu espírito de medo. Como eu falei, queridos, o medo, ele paralisa. O medo, ele amplifica. Minha voz está sendo amplificada agora para você me ouvir melhor. O medo, ele tenta amplificar o problema. Deixá-lo maior do que realmente ele é. O medo, ele atrapalha as decisões. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu vou te dizer de todo o coração e debaixo dessa inspiração de Deus. Não tome decisões debaixo de pressão. Deus não te chamou para decidir nada debaixo de pressão. Porque debaixo de pressão, irmãos, você vai decidir errado. Mas como assim, pastor? Se eu estou passando por um problema, eu não estou debaixo de pressão? Mas existe um lugar, irmãos, de paz que o crente deve estar para decidir. As melhores decisões que você vai tomar na sua vida daqui por diante, vai ser num refúgio, num lugar de paz. Porque a pressão, irmãos, é o que vem de fora para dentro. Mas a paz que está em ti, irmãos, vai empurrar o que tenta te pressionar para fora. Então o que está dentro tem que ser maior do que o que está fora. Quem entende o que eu estou dizendo? Aleluia. Então, debaixo de pressão não, mas debaixo de paz. A Bíblia diz, em paz saireis e em paz sereis guiados. Que tal experimentar ser guiado em paz, irmãos? Para tomar uma decisão. Não seja apressado, não seja apressada. Ah, mas eu sou sanguíneo. Não, você é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque Deus já te deu as ferramentas. Amém? Que ferramenta é essa? Versículo 7 está dizendo, poder, amor e moderação. E interessante que essa palavra moderação, queridos, ela nos originais quer dizer mente equilibrada. Lembra, a gente estava falando de pressão agora? Mas Deus te deu uma capacidade de ter equilíbrio para decidir, para se conduzir nessa vida. Mente equilibrada. Aí Romanos capítulo 2, versículo 2 diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, existe uma escala de vontade de Deus. E eu quero te dizer, vale a pena experimentar a vontade de Deus para a sua vida, ou a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas a decisão é de quem? É nossa de se transformar. Quem entende o que eu estou dizendo? Ah, mas o que está me transformando, pastor, são as pressões. Então eu fico debaixo daquela agonia, eu tenho que fazer porque tenho que fazer. E sabe, irmãos, nessa hora, são as piores horas de decidir. Mas quando você entra no teu quarto secreto, começa a buscar o Espírito Santo, Ele vai te dar direção, Ele vai te assistir, porque o nome dEle é Paracletos, o nosso ajudador, o nosso conselheiro que vai te conduzir nesse tempo, para tomar as melhores decisões da sua vida, meu irmão.
Então não deixa o medo te paralisar, mas vence o medo com fé. Aleluia. Diga comigo, mente equilibrada. Você não está desprovido, você está equipado e preparado para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, é mais ou menos isso. Eu sei que Sidney ele é mecânico. Olha, eu vou dizer a vocês, se precisar de fazer um conserto do carro, leva lá em Sidney. Fazer o merchandising de Sidney. Mas é porque ele trabalha muito bem, irmãos. Mas sabe, se você for lá na oficina dele, por mais que ele saiba fazer alguma coisa com o seu carro, se a porta não estiver aberta para pegar as ferramentas, ele não vai fazer. Porque ele sabe, mas sem a ferramenta não consegue. Aleluia. Mas nós temos as ferramentas, irmãos. Deus já nos deu as ferramentas. Poder para atuar. Mas o amor para equilibrar. O amor para nos conduzir. O amor para nos deixar certo. Porque a fé opera pelo amor, irmãos. A fé ela não vai operar pela grosseria. A fé ela vai operar pelo amor. Posso ouvir um amém mais forte de você? Poder, amor e moderação, mente equilibrada. Então você e eu, nós temos as ferramentas necessárias. Eu quero te dizer, não tenha medo. Ou pelo menos se esse medo, esse sentimento vier na sua vida, resista pela fé. Porque a fé ela vai te fazer avançar. Mesmo em meio aos sentimentos, porque sabe, a depender da personalidade de cada um, uns são mais sensíveis, outros são um pouco mais cuidadosos, uns são mais zelosos, uns demoram mais a decidir, mas eu quero te dizer, é o mesmo Espírito. O Espírito é o mesmo, o Espírito Santo da verdade, independente da sua personalidade, que Deus não rouba, Deus não é sequestrador de personalidades. Do jeito que você é, Deus vai tratar com você. Olha que coisa maravilhosa. O diabo é que é ladrão. Você vê quando as pessoas estão endemoniadas, elas mudam, irmãos. Mas Deus não, Deus ele vai te conduzir em paz para você tomar as decisões que têm que ser tomadas. E nessa estação, irmãos, é uma estação própria, que as pessoas vão ver a glória de Deus na minha e na tua vida, irmãos, no aumento, na expansão, naquilo que Deus tem para a tua vida, irmãos. Como Deus vai ser glorificado, irmãos, quando você começar a tomar as melhores decisões e as pessoas vão perguntar, como você fez isso? Aí você vai dizer, foi Deus que me deu a direção. Porque foi Ele, amém? Foi Deus que me falou para fazer assim. E as pessoas não vão entender, elas vão dizer assim, rapaz, então me fala mais um pouco desse teu Deus. E aí você vai ter a porta aberta. As pessoas precisam, irmãos, ver, elas necessitam de ver a glória de Deus. E ela há de se manifestar na minha e na sua vida, meu irmão. 2026 é um ano de expansão, de crescimento, irmãos, em todas as áreas, irmãos. Somente creia naquilo que Deus tem dito para você, queridos, porque vai acontecer na sua vida. Glória a Deus. Então não tenha medo das circunstâncias. Se tá pressionado, se está difícil, eu quero te dizer, agora chegou a hora de Deus se manifestar na sua vida. Agora é a hora de você ver o poder e a glória de Deus se manifestando na sua vida. Como isso acontece? Pela fé. Como ele disse lá, Timóteo, Timóteo, eu tenho um raio-x da situação. Eu vi na sua avó como ela fez. Eu vi na sua mãe como ela agia. E eu sei que em você é da mesma forma. Então desperta isso que há em ti, já está dentro de você. Ei, irmão, desperta o dom que há em você, porque já está dentro a solução, irmão. A ferramenta não está guardada lá em cima, dentro do depósito, não. Está dentro de mim e de você. Então vamos colocar essas ferramentas para atuar, irmão. Que ferramenta é essa, pastor? Eu sou mecânico, eu sou pedreiro? Não, irmão. Nós somos filhos de Deus. Filhos amados do Altíssimo, irmão. Nós temos o Altíssimo que está por nós, Ele é por nós. Sabe, irmãos, o poder do alto tem nos coberto, irmãos. Mas nós não podemos ser tardios em ouvir ao Senhor. Nós não podemos ser displicentes das direções do Espírito Santo para as nossas vidas, irmãos. E alguém pode pensar, mas pastor, e Deus quer cuidar de mim com coisas pequenas? Quer, irmãos? Ele quer que você seja um bom pai, uma boa mãe. Ele quer que você seja um excelente profissional. Ele quer que você dê resultado. Ele quer que você entregue resultados excepcionais, irmãos. Para quê? Para glorificar o homem? Não se trata de ter, irmão. Se trata de ser e de provar de um Deus que é maravilhoso e que é bom, irmãos. Não se trata de coisa, se trata de experimentar do caráter de Deus. E o caráter de Deus é de um Deus bondoso, amoroso e doador, irmão. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
essa fé que você tem no seu coração, ela não é para resistir. É para você avançar com força nesse ano. Amém? Não sei quais são as muralhas que tem dentro de você, mas eu quero te dizer, se você crer, elas vão cair. Amém? Aleluia. Então avance com fé até o fim, queridos. Abra em 2 Timóteo capítulo 4 agora, nós estamos partindo para encerrar. Depois eu quero te encorajar a ler essas epístolas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso não é uma frase de derrota, irmãos. É uma declaração de avanço e de continuidade. Aleluia. Combati, não, ele não ficou passivo. Amém? O apóstolo Paulo, ele não ficou passivo esperando. Rapaz, se Deus quiser, Deus vai me abençoar. Não, não fique passivo nas situações, irmãos. Lembra, nós não somos uma igreja combativa ou resistente. Nós somos uma igreja simplesmente que está avançando no Senhor pela sua palavra. Eu completei a carreira. Combati o bom combate. Que bom combate é esse? O combate da fé. Porque sempre há uma certeza de combater pela fé. É que nós já somos. Nós já começamos vencendo. Quem anda pela fé, irmão, já tem que ter uma certeza. Estou vencendo. Porque o homem de Deus e uma mulher de Deus anda em alegria? Porque está em fé. Quando você vê uma pessoa cheia de problemas e está sorrindo, irmão, já está crendo, irmãos. Como você está? Tudo vai bem. Sabe, fé, ela não vai negar o fato. Mas fé, ela não anda no reino dos sentidos. Você não tem que ser impactado, irmãos, pelo que você vê, pelo que você sente, ou pelo que você ouve. Você tem que ser influenciado e impactado pelo que Deus diz. E isso é fé, irmãos, é certeza daquilo que eu espero. E essa fé, irmãos, habita dentro de nós e ela vai nos fazer vencer as circunstâncias. Aleluia. Ele não ficou assistindo a própria vida passada. Deixa eu te dizer, irmãos, não perca. É assim? Não perca o seu tempo. Como assim, pastor? Assistindo a vida passar. Isso não quer dizer que não vão haver problemas. Mas eu quero dizer, não fique perdendo tempo sem ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Se você está crendo, irmãos, você vai desfrutar, sabe de quê, irmãos? De alegria e de paz. E isso não tem preço. Diante da situação, diante da circunstância, você já viu um homem ou mulher de Deus desfrutando de paz e de alegria? Eu já vi, irmãos. Aleluia. Aleluia. Eu vou contar isso aqui novamente, já contei algumas vezes, talvez 90% da igreja saiba dessa história que aconteceu. Cadê Felipe? Não está aqui não, né? Gaziano no culto, sim. Está vendo? Mas, irmãos, talvez alguns não conheçam a história que aconteceu no meio da pandemia, mas nós só temos um filho, casado, né, com Ana Beatriz, nossa nora abençoada, mas no ano de 2021 ou 22? No ano de 21 ou 22, existia um relatório na vida dele. 95% de chance de morrer, irmão. Através de um procedimento cirúrgico mal conduzido. Mas naquele momento, e aí pega isso, você tem duas escolhas, você pode escolher, tem pessoas que dizem, não, mas a vida é assim, a gente só sabe que uns nascem para morrer e esse é o ciclo da vida. Ou você pode decidir ir contra o relatório, porque fé ela não vai negar que existe um relatório. Fé não vai negar que existe uma circunstância. Fé não é andar nas nuvens negando, eita, isso aí é um problema, nem estou vendo. Não, eu estou vendo e vou vencer o problema. É a muralha lá, estou vendo a muralha. Deus vai me dar a estratégia de como fazer. Deus ele vai te dar a estratégia, irmão, de como você fazer. Mas creia em nome de Jesus. E naquele dia, irmãos, quando veio aquele relatório, o menino lá voltou da cirurgia, cuspindo sangue, se afogando no próprio sangue, do que estava lá no pulmão com problema e tudo mais. E aí, naquele tempo, a gente se trancou, eu, a mãe e ele. E o médico disse, não, pai, vá para casa. Eu disse, para casa? Doutor, aqui entrou 3, vai sair 3. Foi assim ou não foi, Fabi?
Aí está bom, então a gente vai arrumar um quarto para vocês entrarem e ficar lá na UTI com ele. E ficamos lá, num lugar com ele. E isso quando começou na segunda-feira, irmãos. E aí a gente não dormiu, ficou lá orando, declarando a palavra de Deus, perto da cama lá, falando a palavra. E na terça-feira, eu acho que da terça de madrugada para amanhecer a quarta, estava ali na frente na cama. E eu não sei, irmãos, eu não sei se você já experimentou essas coisas, mas estava ali orando e declarando vida, declarando a palavra sobre a vida dele. E lá no meu coração, eu nunca ouvi a voz de Deus audivelmente, mas no meu coração veio aquela nota, aquela impressão, aquela nota de paz, sabe? Se você que é tão limitado sabe cuidar tão bem, imagine eu digo, eita, glória a Deus. Pronto, vou dormir. Certeza, irmãos. Certeza, diga comigo, certeza. Fé, irmãos, vê o problema. Mas, irmãos, existe uma virada de chave que só quem desfrutou sabe que vai acontecer, irmãos. Mas até lá, qual é a batalha? Onde está a batalha? Na mente, porque a mente vai dizer, vai perder, mas lá dentro você sabe, vou vencer. Aí você vai caminhando para a vitória, irmãos, como? Declarando a palavra. Não é negando o fato, é dizendo, ei, rapaz, tem um problema. Eu não nego o problema, mas eu creio em um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu estou vendo. Eu estou vendo morte, mas Deus me diz que é vida. Eu creio na vida do Senhor. Vai acontecer. E irmãos, aquele dia eu fui dormir, acho que passei quase um dia todo dormindo. E quando acordei, já era, acho que talvez era quarta de noite para quinta-feira, eu nem lembro mais. Mas quando chegou na sexta-feira, os médicos chegavam lá e naquela sexta-feira eu lembro, irmãos, ele disse... E se eu lembrar para falar do início da fala do médico lá atrás, ele disse, rapaz, aqui vai ser demorado. Tem uma coisa que é certa, é muito demorado, porque é um caso muito difícil. Vamos para casa. E a gente ficou lá naquele lugar e na sexta-feira, eu lembro quando ele chegou lá no quarto da UTI, eu disse, e aí, doutor, como é que tá as coisas? Rapaz, 100%. Eu disse, 100% como? Ele disse, 100%, ele vai ter alta amanhã. Tá tudo certo. Como assim? Não sei explicar, mas está tudo certo. Porque o que não tem explicação, irmãos, naturalmente falando, não precisa ter explicação. Simplesmente Deus operou, irmãos. Nós temos uma sobrinha que é médica, ela disse, eu mostrei para os meus professores aqui, esse caso é um caso de estudo, tio. Foi assim? Porque não tem explicação. Verusca viu o exame de Felipe, ela trabalha na área de saúde, ela viu o exame dele. Não tinha dito nada para a gente também, ela não falou nada, mas ela chegou a ver o exame dele lá. Era assim ou não era? Então, irmãos, eu quero te dizer, você tem um Deus que é ilimitado. Não limite Deus nesse tempo, irmãos, mas eu quero te dizer, não deixe que as pressões ou que as circunstâncias ditem o ritmo da sua vida, mas vença as circunstâncias e as limitações naturais pela fé, com ousadia, crendo na palavra de Deus, porque você já nasceu para vencer. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Hebreus 10, 38 diz, o meu justo viverá pela fé. Não é pelo reino dos sentidos, é pela fé. Não é viver pelo cenário, é viver pela fé. Amém. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz, prossigo para o alvo. Existe um alvo para você perseguir e atingir, uma meta. Um desafio, só você sabe. Mas deixa eu te dizer, você vai chegar lá. Vai dar certo. Continua crendo, porque vai dar certo. Deus não te chamou para ficar pelo meio do caminho. Deus não te chamou para perder, ou para dizer, rapaz, eu estava crendo assim, mas perdi. Não, Deus chamou para vencer, irmão. Você vai completar a sua carreira, você vai combater o bom combate, que muitas vezes é na mente. Mas você vai chegar lá, irmão. Amém? Aleluia. Por que eu vou chegar lá? Porque circunstâncias, elas mudam. Diga comigo, circunstância muda. Como mudar uma circunstância? Pela palavra. Pela fé na palavra. Pessoas mudam e cenários mudam, irmão. Aleluia. Então, como diz João, não pare, não desista e não retroceda. Amém? Porque Deus é com você. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, eu quero te render graças. Obrigado,
Senhor, pela sua palavra e pela inspiração do teu Santo Espírito, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos enriquecido com a sua palavra e como foi dito, o Senhor é torre forte, o Senhor é aquele que nos alimenta, o Senhor é aquele que nos ajuda todos os dias. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra ministrada, obrigado porque há ousadia, obrigado porque há intrepidez nas nossas vidas para avançar no propósito e para avançar de acordo com o que você tem falado para as nossas vidas, Senhor. Eu te rendo graças por cada promessa falada, por cada direção liberada. Eu declaro uma igreja forte, uma igreja que avança. Eu declaro famílias fortes, famílias unidas, famílias que crescem, famílias que prosperam, Senhor. Com ousadia, com poder e com moderação. Mente equilibrada. Eu declaro mentes equilibradas para tomar as melhores decisões nesse ano de 2026. Obrigado porque iremos crescer, primeiramente por dentro, Senhor. Iremos expandir por dentro, em te conhecer. Eu oro, Senhor, por fome e sede da tua palavra, fome e sede das santas palavras, Senhor. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Te rendo graças, Senhor. Te rendo graças, Senhor. Te rendo graças, Senhor. Glória a Deus. Se você está aqui e ainda não